Bem-vindos ao nosso último episódio desse ano do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. A gente tá finalizando o ano e com isso finalizando essa temporada do podcast pra gente recomeçar num novo formato no ano que vem. E acho que ano passado a gente já fez isso, uma retrospectiva, né? A gente parou um pouquinho pra olhar pra como no fim do ano a gente começa a trazer essa retrospectiva pra gente olhar o que a gente quer, pros nossos desejos, pros nossos objetivos pro próximo ano. E esse ano não foi muito diferente. Eu tava com essa ideia da gente falar um pouquinho sobre a ressignificação do passado, o quanto é importante a gente parar um tempo pra olhar com carinho, com compaixão, com cuidado pras nossas histórias e observar quais palavras, qual linguagem eu tô usando pra me contar aquilo que eu passei. E junto com isso, a minha mãe tava lendo um livro sem querer que falava muito sobre essa significação do passado, né? Ressignificação do passado. E acho que o tema casou muito bem, então por isso a gente queria parar um tempinho pra olhar pra isso, né, Mama? Oi, pessoal, tudo bem? Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, esse livro é um ponto filosófico que a gente… Passa o nome do livro que eu não lembro. O livro chama O Vendedor de Passados, é do José Eduardo Agualusa. É um moçambicano, escreve muito bem e a história é uma história muito… É uma brincadeira com uma história de criação de passado. Então, o personagem principal… Primeiro que quem conta a história… Acho que a gente até falou no último episódio sobre esse livro, porque eu tava impactada por ele. Porque ainda de vez em quando eu fico grávida de alguns livros aí por meses. E quem conta a história é a lagartixa, que mora no teto da casa. E o personagem principal é o dono da casa, que é um albino. E então ela fala, o albino… né? E ele é o vendedor de passados. Então as pessoas contratam ele para que ele monte um passado para aquela vida. Então são pessoas que estão se protegendo, guerra, por exemplo, se protegendo de alguma ameaça. Então precisam ter. Então ele vai até uma cidade, pega uma certidão real de uma pessoa, de uma mãe, de um pai, conta a história dos avós, ou alguma pessoa que quer ter um passado nobre. Então nasceu pobre, mas quer ter um passado nobre. Ele vai e compra um passado chique. Aí a pessoa chega depois de, sei lá, 3 meses e o albino pega e fala pra ele, olha, a tua história é a seguinte, a sua avó… ela veio imigrante de tal país, conheceu o seu avô em tal lugar, a sua mãe nasceu em tal condições e o seu avô era muito rigoroso, a sua avó tinha um título de nobreza e aí eles se apaixonaram e casaram e o seu avô ganhou o título de nobreza, vocês eram donos da propriedade tal, inclusive tá aqui o título da propriedade com o nome do seu pai, de sua mãe, de seus avós, sua avó era uma pintora muito famosa cria toda uma narrativa para aquela pessoa. E a pessoa fica ouvindo aquilo, embora saiba que aquilo é mentira, alguns deles começam a embarcar naquela história. Então tem um personagem que compra um passado e ele se encanta com o passado. E ele pega e fala pro cara, onde era mesmo que a minha avó nasceu? Sua avó nasceu… Aí o albino fala, só que eu inventei tudo isso, você sabe? E ele, não, me explica, onde que é? Então ele não quer ouvir, por quê? Porque aí… Ele tá comprando aquela ideia. Ele tá se modificando. Quando ele volta na outra vez, ele já tá se vestindo como as pessoas daquele país de origem dos pais, dos avós, inventados, se vestem. Até o sotaque, a lagartixa diz, mudou. Quando a pessoa apontou na porta, já era outra pessoa. E aí o albino fala… O que tá acontecendo, né? Não, eu fui pra cidade dos meus avós e você não vai acreditar. Eu achei um quadro pintado pela minha avó. Olha aqui. Eu achei numa… Entendeu? Então a pessoa transformava a vida dela, que não tinha sido uma vida muito boa até aquele momento, em uma história linda. Começava a reconstruir aquela história. Quer dizer… construir, né? Porque não tinha relação com a história do passado. Exato. Não tinha aquela mãe, aquela avó, né? Aquela família, aquela propriedade. Mas aí essa que é a grande brincadeira do livro. Quer dizer, o quanto a gente pode, dentro de uma realidade,
olhar de verdade para as situações em que nós fomos colocados por nossos avós, por nossos pais e tal. Por nós mesmos. E por nós mesmos. E redesenhar, quer dizer, imaginando que a sua mãe, quando ela engravidou, ela tinha tais e quais condições. Então você humaniza aquele passado e você reconta, como se você contratasse o contador, o vendedor de passados, para ele recontar para você tua história, humanizando todas aquelas pessoas até chegar em você. O que foi acontecendo ali? Então é um livro que te toca de um jeito tão importante e que você leva aquilo para si mesmo, né? Do jeito que aquele personagem começa a se encantar com a vida de uma mãe que não existia, nós podemos nos encantar novamente com a vida da nossa mãe e meio que, a palavra perdoar é horrorosa, né? Não é perdoar, mas compreender certas situações que a gente carrega ao longo da vida em relação às nossas histórias. Aquele meu amigo fez uma coisa pra mim, mas quais eram as reais condições naquele momento pra aquele amigo? Sim. Né? Eu acho que o ponto não é pra gente perdoar esses outros, mas sim pra gente deixar a nossa vida mais gostosa, mais tranquila, né? Então, claro que o livro é uma ficção aí, né? Não tem como a gente pegar coisas que não são nossas, histórias que não são nossas e começar uma coisa do zero. Até dá, mas, né, não é essa a ideia aqui do episódio. A ideia aqui do episódio é a gente olhar pra nossa vida, que realmente aconteceu, parar um tempo e prestar atenção como a gente tem contado essa história, né? Porque eu acho que um pouco de autocompaixão, um pouco de cuidado, a gente deixa mais leve pra gente viver, né? Então, Lacan já dizia isso, né? Ele apontou pra gente, pra linguagem, pra ideia da narrativa, pra como a gente tem usado as palavras a nosso favor ou não, né? Por que eu uso essa palavra nesse momento? O que isso me diz? O que isso me traz de significado, de sentido, né? Então eu acho que a gente tá puxando tudo isso para que a gente consiga parar um tempo e olhar para 2024 e para nossa vida toda, né? Mas também para o último ano que a gente viveu, para que a gente entre em 2025 diferente, mais limpas, mais prontas, mais apaixonadas por nós mesmas, né? E mais leves, para que a gente consiga olhar para o ano de uma forma mais tranquila, né? E eu acho que a gente tem que olhar para os acontecimentos sempre relativizando a realidade. Quer dizer, aquilo para nós, a gente já falou disso em milhões de vezes, como a realidade do que acontece para você é de um jeito e o que acontece para mim na mesma situação é de outro. Então, será que a história que eu tô contando da minha vida é a história correta? Por quê? Porque ela estava sendo interpretada por mim. E mais do que isso, será que é a história que eu quero contar? Ou é a história que eu tô repetindo, que me contaram e que eu não parei nem um minuto pra olhar pra ela e pensar: será que eu contaria assim mesmo? Será que foi tão tenso pra mim quanto eu imagino que tenha sido? Sim. Né? Outro dia eu atendi um adolescente, eu quase não atendo adolescente quando eles são muito… É criança, na verdade, porque ele tem 12 anos. Mas quando eles já são mais desenvolvidos, eu atendo porque eu trabalho com adultos, né? Então é uma conversa, eu não faço jogos, não brinco e etc. E aí eu atendi esse menino e muito interessante o quanto ele trazia falas da mãe. Então eu perguntei pra ele: por que você tá fazendo aqui? E ele me respondeu exatamente o que a mãe me respondeu depois, quando eu fui questionar a mãe, né? Eu atendi primeiro ele pra depois falar com a mãe. E aí isso eu achei muito interessante. Ele não tá contando a história dele por ele. Ele tá contando a história dele a partir da mãe dele, né? Claro, ele tem 12 anos, ele é uma criança, ele ainda tá se entendendo enquanto sujeito. Mas o quanto a gente precisa parar pra olhar pra isso, senão a gente não se implica na nossa própria vida, né? Senão a gente pega aquilo que é da nossa mãe e coloca na gente, aquilo que é do nosso pai, dos cuidadores, familiares, amigos, né? Não só dessa família próxima, parental, né? Sim. Essas relações muito próximas, a gente é inescapável que aquilo nos atinja de alguma forma. Mas, a todo momento, quando a gente começa a trabalhar essa questão da autoanálise, né, da auto-percepção, você tem que questionar se aquela opinião do outro sobre o que aconteceu sobre você é a real. E mais do que isso, se aquela sua própria percepção é a percepção real. Porque às vezes a gente fez uma leitura, a gente fez uma interpretação. Então vamos pensar no ano de 2024. Durante um ano inteiro, durante um dia, a gente tem que fazer milhares de escolhas.
milhares de escolhas e nem sempre são as escolhas certas e nem sempre são as melhores escolhas e nem sempre a gente fala as melhores falas. Então, por exemplo, ontem eu saí com as minhas amigas e uma estava contando, nós somos todas feministas, então os nossos discursos são monitorados por nós mesmas. E então ela estava contando de um cara absolutamente escroto, que fez uma coisa absolutamente escrota, e uma delas falou assim, e ele é gay. Aí eu falei assim, e daí? Isso não tem nada a ver com o que aconteceu. Aí ela olhou pra mim e falou, nossa, como eu fui imbecil, não tem nada a ver. Percebe? Só que depois, no dia seguinte, ela pegou e mandou uma mensagem pra mim. Nossa, eu fui uma imbecil. Ela tava mastigando remoendo aquilo. É isso. A gente nem sempre fala a coisa certa. A gente nem sempre… E aí ela tem, no mínimo, 2 opções. Ficar se remoendo o resto da vida porque ela falou uma coisa errada e ela vai se sentir uma imbecil. Desculpa na hora, entendeu? Ou entender que sim, a gente é imbecil de vez em quando. Todo mundo, sem exceção. E que… Tá, passou. Como que eu vou contar isso? Foi num momento de raiva, fiquei brava pela minha amiga. Ele, porque ele era brava escroto, com ele, sei lá, e já pronto. achei que tinha que xingar. E logo eu já volto pra dentro de mim e falo, calma, não é isso. Passou do ponto. Imagina isso ao longo dos 12 meses. O quanto a gente não tem coisas pra ficar revisando e remoendo se a gente quiser. Se a gente quiser parar e ficar… E se a gente for pensar na vida, né? Então eu, nos 29 anos, você em todos os seus anos… a gente precisa parar pra reinventar aquilo que foi contado. Aquilo que a gente mesmo experienciou, né? Pra que a gente consiga olhar de uma forma mais tranquila também pra tudo isso, né? Então, é claro que casos e casos, mas a gente tá falando de coisas do dia a dia, então, né? mas se você… no caso dela aí, lembrei dessa história, nem tava no plano aqui pra gente falar disso. Mas se a gente tá pensando, por que ela tá se remoendo? Vamos pensar que ela ainda não esqueceu isso. Então, por que eu tive uma fala tão preconceituosa? Porque eu tive uma escola preconceituosa lá em casa. Porque a gente aprendeu que se o homem não deu valor pra mulher, ele é homossexual. Isso. Sei lá. Aí eu achei que aquilo era uma ofensa. Tá, e aí? Para aí. Então eu fiz essa fala preconceituosa por culpa do meu passado? Ou agora eu posso pegar isso e falar… Porque os meus pais me ensinaram que homossexualidade é doença, eu tenho que levar isso pro resto da minha vida? Ou eu posso parar hoje e pensar, aquilo era do meu pai, da minha mãe, é errado. Eu posso consertar. Eu quero modificar isso, né? Porque pra mim é errado. Claro que hoje é crime, né? A gente não pode falar que a homossexualidade é uma doença. Mas vamos pensar que não, né? Então, pra ela é errado, ela modifica isso. Mas pra isso, ela precisa olhar pro passado dela, encontrar onde tava essa raiz, vamos chamar assim. E modificar tudo isso. Sim, né? E o mais interessante é que pra ela não é errado. Inclusive o filho dela é bissexual e ela acha maravilhoso. Ama o filho igual, não tem nada de preconceito nela. Mas é uma coisa, aquilo da raiz, que você vai buscar na hora que você tá. Porque a gente tava falando de uma situação… Sim, e aí você tá num lugar mais descontraído, bebendo, sei lá, dando risada. Não é uma reunião que ela devia estar se controlando a todo momento, e né? aquilo são esses escapes. E aí, o legal, o ponto principal do nosso podcast é… o que você faz a partir do teu erro? Eu fui uma… Tá… E aí, eu empurro tudo isso pro meu passado, jogo a culpa em alguém lá e tal? Ou eu vou começar a ressignificar? No tempo da minha avó, as pessoas pretas eram consideradas perigosas. Agora, eu sei que não. Embora eu tenha tido uma carga, eu sei que não. Eu não vou tolerar isso. E ressignificar essa marca em cima de mim. Isso. E isso eu acho que vale meio que pra tudo, né? Meio que, sem culpar esses pais que te ensinaram, essa família, essa sociedade, esses amigos, esse seja lá quem for, que eles te ensinaram que pessoas pretas são perigosas, porque aconteceu na nossa história, né? Não adianta ficar bombardeando isso daqui que tá no passado, mas cuidando pro presente que você tá hoje, pra olhar pra tudo isso e entender as diferenças que acontecem, né? Sim. Porque o que eu acho, até lembrei, um amigo meu, toda vez que eu falo sobre culpa, coisa assim, ele me fala, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. E eu falei, é verdade, mas também não adianta ficar só jogando a culpa nos outros. Né? Você pode mesmo jogar em quem você quiser, só que chega um ponto que você precisa olhar pra você. O que eu vou fazer com essa culpa que eu tô jogando no outro?
né? Porque é isso, eu vou culpar pra sempre os meus pais pelo que eles me ensinaram, pelo que eles conseguiram me dar? Ou eu vou também observar o que tem à minha volta e tentar pegar informações pra usar na minha vida hoje, né? Não, e isso faz uma realidade prática, diária. Quer dizer, se eu cometi um erro em janeiro, em fevereiro eu olho pro meu erro com esse olhar de… Então vamos arrumar, vamos ressignificar, vamos transformar esse erro. Março eu já não tô agindo da mesma forma e abril então, se eu pego e cato aquele erro de janeiro e jogo nas costas de alguém, eu não tô trabalhando aquele ano de forma a me… Aí, não quer dizer que vai em 2025 a gente não vai errar mais, mas eu tô tratando os meus equívocos no trato com os meus amigos, nas minhas falas, nos meus namoros, nos meus compromissos tudo, profissionais, no meu relacionamento familiar. Mas o quanto é difícil, porque a gente tem que se colocar frente a algo muito feio, entre aspas, que a gente fez. Sim. Né? Então eu tô lembrando que no primeiro ano da faculdade, sei lá, eu lembro que eu tive um incômodo com a Marília, minha amiga que morou comigo, que é maravilhosa, muito maravilhosa. O incômodo foi meu, o erro foi meu, não foi dela. Que ela foi numa festa e eu não fui. E quando ela voltou da festa, uma festa assim, heterotop, agroboy… Claramente eu não fui, porque claramente eu ia matar alguém lá dentro, ia perder meu réu primário. E ela foi. Então ela tava toda linda, maravilhosa, com um body, eu lembro até hoje, um body de renda, coisa mais linda. Ela tava muito linda, muito linda. E aí um escroto chegou nela na festa e ela falou não, e tirirei, e ficou brava. E veio me contar no outro dia e eu pensei, por que você foi nessa festa? E aí na hora que eu falei isso, eu pensei, Thaís, volta. Volta pra sua realidade. Que feio isso que você falou. Eu não falei, eu pensei, né? Eu falei, que ridícula. Ela pode ir aonde ela quiser. Não é ela o grande problema. Você é uma machista escrota. E aí eu comecei a me bombardear. E aí eu pensei, não, também calma. Saiu, você percebeu, você recuperou. E isso é um assunto que… Pensar 2016 era muito mais forte, né? Que foi o ano que eu entrei na faculdade. De que a gente não podia tudo que a gente achava que eu sei que hoje eu posso, né? Então… Foi automático, foi sem pensar, foi no segundo. E aí eu preciso parar e olhar pra tudo isso e falar, eu não sou uma machista louca. Eu tenho traços machistas, óbvio, vivemos numa sociedade machista há muitos anos, né? Mas pra eu modificar isso, caso eu queira… Eu preciso parar e olhar com carinho pra tudo isso. E aí, você percebe que é até pra você gostar mais de você. De mim! Por quê? Sim. Porque você não quer essa Thaís dentro de você. Então, se você não olhar, você culpar a outra pessoa, você afasta aquilo de você. Mas você não se modifica. E você começa a entrar num mood de desamor. Porque eu não quero ser essa pessoa, mas ela tá aqui dentro. Acontece aqui dentro de mim momentos de machismo, momentos… E você começa a entrar num momento de autodepreciação. Então eu sou essa escrota aí. E aí é como se a gente aceitasse essa característica. Vamos pensar, Thaís machista. Então eu sou machista. Sim. Não tem nada que eu possa fazer pra eu modificar o meu machismo. Por quê? Sim. Porque eu sou assim. Sim. Não foi uma fala. Aí você estagna naquilo, E né? aí você gruda naquilo, né? Eu tenho 2 exemplos pra dar que eu acho que casam bem com essa ideia da gente estagnar, da gente não se implicar, né? Porque é colocar a culpa nesse outro e não trazer de volta pra mim, pra me questionar, o que eu faço com isso? Porque muitas vezes o outro também tem culpa. A gente não tá falando que isentando, mas… Só que depende do que você faz se com aquilo, Não, né? e o outro você não vai modificar e ele não vai modificar se ele não quiser, né? Então a gente tem a gente pra gente cuidar e reinventar a nossa própria vida. A do outro tá lá, né? O primeiro exemplo, acho que eu vou contar os 2 exemplos juntos porque eu acho que tem relação, então vamos chamar de pessoa A, pessoa B. Uma das histórias que eu quero contar é de uma pessoa muito próxima a mim, que viveu a vida muito próximo da minha vida, né? Então a gente sempre teve um contato alto. Pra resumir a história, nós duas sempre estudamos em escola particular, nós duas sempre tivemos as mesmas condições financeiras, uma média, né? O que eu quero dizer, nós duas sempre fomos muito privilegiadas, né, Mama? Exatamente as mesmas oportunidades. E aí, quando eu tinha uns 20…
Acho que você tinha ido viajar. Eu já tinha feito intercâmbio, fiz com 18, então uns 20. Tô pensando. A gente se reencontrou e sentamos pra conversar. E ela não tava muito bem na vida dela, e eu tava ok na minha vida. E aí, debate vai, debate vem. A gente sentou pra conversar pra isso mesmo, né? Pra ver se eu conseguiria ajudar com alguma coisa, dar alguma dica, pensar junto e etc. E aí, no meio da nossa conversa, ela me falou: Thaís, pra você é muito fácil, porque a sua vida é muito fácil. Seus pais sempre te deram tudo. E aí eu fiquei pensando, putz, realmente, meus pais sempre me deram tudo, né? Eu sempre tive uma casa muito confortável, comida, eu nunca precisei trabalhar e estudar. Eu pude estudar numa das melhores escolas de Piracicaba, eu pude fazer um intercâmbio com 18 anos. E aí, enquanto eu fui recontando a minha história, eu fui percebendo que ela também poderia. Que o pai dela também deu a opção de fazer um intercâmbio ou outra coisa. E ela escolheu por outra coisa. E eu escolhi pelo intercâmbio, né? Então, olha como é interessante a forma como ela me colocou na vida dela pra também não tirar se machucar a responsabilidade dela pelas escolhas que ela fez. Pelo que ela não tem conseguido olhar e fazer, né? Porque se ela entende que a minha vida foi fácil, e que ela não teve participação sua na sua vida. Ela não é uma fracassada porque ela não teve. Né? Ela não teve as condições. Então, é claro que eu com condições conseguiria e ela sem condições não conseguiria. Só que a história real não é essa, né? É claro que eu não sei como foi a vida dela, porque eu sinto o que eu sinto e ela sente o que ela sente. Mas, de condições e oportunidades… O que dependia de você, ela desconsiderou. Por quê? Porque isso faz dor nela. Porque se tinha um movimento por parte da Thaís… tinha que ter tido por minha parte também. E eu não fiz esse movimento, então agora eu prefiro jogar a culpa na vida boa que ela teve, sem considerar que eu também tive, né? Sim. Então, o quanto ela não conseguiu pegar a vida dela na mão, né? Porque ela poderia pensar, tá, eu fiz escolhas não tão boas, que hoje eu talvez me arrependa, mas o que eu posso fazer com isso? Porque eu sei que eu consigo, porque a Thaís conseguiu e ela teve as mesmas coisas que eu. Sei lá quem conseguiu e ela também teve as mesmas coisas que eu. Fulano conseguiu e não teve as mesmas coisas que eu. E mesmo assim ele conseguiu, né? Então como que eu consigo também? Tem um conteúdo talvez aí que depende de mim. Mas só que pesado, pra isso né? é muito pesado. Por quê? Porque daí eu preciso olhar que lá um dia, quando eu tinha 18 anos, enquanto a Thaís estava escolhendo um intercâmbio, eu tava escolhendo uma outra coisa. Sim. Enquanto a Thaís estava escolhendo fazer mais um ano de cursinho pra passar na faculdade que ela queria, eu tava escolhendo fazer qualquer faculdade, né? Sim. Então, é duro, é difícil. A gente não tá falando que não é. Mas é assim que a gente vai conseguir se implicar na nossa própria vida, pegar a nossa vida na mão e falar, tá, eu fiz tudo isso, como que eu vou contar essa história de uma forma gostosa pra mim, porque eu também não preciso me chicotear pelo que eu escolhi. Por quê? Porque naquela época, aquela escolha foi a ideal pra mim, foi a certa naquele momento, né? Então é muito fácil hoje eu olhar pra trás e falar, nossa, Thaís, como você foi burra por não ter escolhido tal coisa, né? Agora eu não posso fazer mais nada. Exato. Todo momento você pode fazer novas escolhas diferentes, né? Sim. O problema é a história que você conta pra você, que vai te convencer que pra mim não resta outra alternativa a não ser ficar aqui chorando nessa vida merda que eu caí nela. Eu caí nessa vida merda. Escolhi, e não né? eu escolhi. Apareceu um cataclisma e me… Entendeu? Sim. Fui eu que me dirigi pra essa vida merda. Sim. Então eu tenho que saber sair da vida merda. E aí, o segundo exemplo é de uma paciente um pouco mais velha, acho que mais ou menos a sua idade, assim. E ela, conversa vai, conversa vem, né? A demanda dela tem mais relação com a questão profissional. Então, o quanto ela gostaria de ser uma profissional diferente, o quanto ela gostaria de ter mais sucesso profissional. E aí, a gente até trabalha um pouco o que é o sucesso profissional, né? Porque pra mim é uma coisa, pra você é outra, pro Barba é outra e por aí vai. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu conto muito da minha vida na terapia também, pra trazer um pouco da minha visão, né? Da onde eu tô e por que eu sou essa pessoa que eu sou hoje. E aí ela me trouxe que, não com essas palavras, mas pra você é fácil ser essa profissional bem-sucedida foda, na cabeça dela. Eu falo, não foi isso que ela falou. Mas bem-sucedida, de você estar feliz com o seu trabalho, de você estar crescendo o seu consultório, de você ainda ser muito jovem e já ter um consultório que é referência em Piracicaba, etc.
É muito fácil pra você ser essa pessoa, porque você teve um pai e uma mãe que sempre te validaram a sua capacidade, que você conseguiria, que estavam sempre ali te dando apoio, pra te mostrar que você não era um inútil, que você era alguém que capaz. Consegue chegar onde você quiser. E eu lembro que quando eu era pequena, eu me achava muito burra, né? E eu lembro que você falava, não pode falar essa palavra! Se você ficar se chamando de burra… E eu lembro que era um estresse, porque eu falava, eu nunca vou aprender, eu sou muito burra. E ela falava, para de se chamar de burra. Porque não é burra, filha, você precisa estudar mais. Você e seu irmão são muito diferentes. Porque eu me achava burra, porque eu me comparava muito com meu irmão. Meu irmão, ele não precisa estudar pra aprender a matéria. E eu preciso estudar muito, até hoje eu preciso estudar, né? Então… E aí ela trouxe essa questão do quanto os meus pais sempre estiveram lá por mim, pra me apoiar. Nesse sentido, e que os pais dela não. Os pais dela sempre não validaram, desprezaram a capacidade dela. Então, nem sei se falavam algo negativo, mas também nunca trouxeram algo positivo. Né? E aí, ela me trouxe essa questão de… você é bem-sucedida profissionalmente porque você teve pais. Eu que nunca tive pais, nunca vou ser bem-sucedida. Quer dizer que ela não se vê além da opinião do pai, outro, do pai e da mãe, né? Ou de qualquer outra pessoa. Se ela não conseguisse separar dessa história que os pais conseguiram passar pra ela, talvez ela nunca seja uma pessoa bem-sucedida. Às vezes seja uma história fantasiosa, tá na cabeça dela. Às vezes os pais acham nunca pensaram isso. Sim, exato. Mas o que ela entendeu dessa história que importa. É uma leitura, né? Que é ruim. E aí eu fico pensando que, em comparação com aquela meu paciente criança de 12 anos e essa pessoa de, sei lá, vou chutar a sua idade, 57, 58 anos. Essa pessoa de 57, 58 anos já conseguiu ver outras formas de viver, inclusive porque ela fala da minha. Então ela viu que os meus pais lidaram de forma diferente. E que existe essa possibilidade então. E aí o que faz com que ela não consiga recontar essa história para que ela consiga se validar enquanto uma profissional capacitada para ser uma profissional bem-sucedida, né? Então o que falta para que ela consiga falar, tá, por mais que os meus pais não me validaram, não me apoiaram, hoje eu me valido. Então, eu sei que eu tenho capacidade. Na minha cabeça, você sabe que eu tenho umas fugas da realidade, né? Na minha cabeça, por exemplo… Ninguém passa por isso na cabeça dela. Não, brincadeira. Não, na minha cabeça, você põe lá no papel o que é uma pessoa bem-sucedida. O que tem que ter para ser uma pessoa bem-sucedida. E aí você vai ticando. Tem que ter dedicação ao estudo. Porque o que a Thaís faz para ser bem-sucedida? A Thaís estuda, a Thaís tem livro, a Thaís tem… Não pensa isso? Ninguém pensa isso. O que as pessoas estão pensando? A Thaís foi pra Itália, nossa, muito bem-sucedida. Tá, e o meu ano de 2023, começo de 2024? Quem que viu o tanto que eu trabalhei? Mas como que a pessoa acha que você chegou onde você chegou, Thaís? Mãe, brinde, universo, pais maravilhosos. As você pessoas compra acham o livro, você estuda o livro e você fala do livro. Aí a pessoa te escuta e vê que você é uma boa profissional dedicada e vai pro teu consultório. Simonolândia. Sim, eu acho que quem me procura no consultório, sim, óbvio, então, faz essa pesquisa. Mas essa moça que tá te analisando, ela não pode falar… Então, o que a Thaís faz pra ser bem-sucedida? Ela fala de Lacan. Ela pode, mas o que ela fez o que a Thaís fez pra ser bem-sucedida? Teve pais que apoiaram, coisa que eu não tive. E aí, ela tira todo o resto. Percebe? Percebo. Isso aí é um tiro no pé. Porque te imobiliza. Você não sai mais daquele lugar. Quer dizer, eu aprendi muito jovem que eu tenho que pegar, que eu tinha que observar as pessoas que eu considerava, pela minha própria análise, as pessoas mais importantes e melhores. Então eu quero exemplos. Essa aqui é um exemplo de conduta profissional. Essa aqui é um exemplo de conduta familiar. E entender o que essa pessoa fez pra estar onde está. Então eu quero me espelhar nisso. Eu quero olhar pra essa profissional, por exemplo, no direito. Não tem ninguém advogado na nossa família. Então, mas como que você Quem é que vai ser meu exemplo? Aí eu tenho que ver o que essa pessoa faz. Porra, essa pessoa estuda, essa pessoa faz pós-graduação, essa pessoa tá em todo congresso, essa pessoa… Tá, então essa pessoa é meu modelo. Sim, mas ao mesmo tempo que essa pessoa estuda, ela teve pais maravilhosos, ela teve uma faculdade particular, ela teve um intercâmbio, uma possibilidade de intercâmbio na França, no meio da faculdade. O que eu quero dizer é que eu acho que às vezes as pessoas não param pra se questionar o que eu fiz
para além dos meus pais, porque eu não tô falando que eu não tenho privilégio, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu nunca passei necessidade nenhuma, eu sempre pude fazer aquele estudo que eu queria fazer. Sempre tive essa opção. Só que, se vocês quisessem que eu fizesse um intercâmbio na França, eu não ia ter feito. Eu não ia ter conseguido. Vocês não teriam conseguido isso pra mim. Então, o que eu tive que fazer na faculdade pra eu conseguir o meu intercâmbio na França? Sim. E não é só isso, né? Eu tive muitos alunos, tenho alunos do Mackenzie que odeiam aquilo. O pai tá dando a faculdade paga. Então é isso, não é um elemento que faz a coisa acontecer. Mas aí você tem que olhar para isso e pensar, tá, eu não tenho nada disso, não tive pai e mãe que me apoiaram, eu sempre achei que eu era burro porque ninguém nunca me validou. Tá bom, tudo bem. Então você já não teve uma parte importante que a Thaís teve. Mas, a partir disso, o que eu posso fazer? Analisar. Será que eu sou tão burro assim? Olha a faculdade que eu entrei, olha os textos que eu escrevo, olha o que eu tô lendo, nível que eu de tô literatura pesquisando. que eu consigo interpretar. Porque quem lê Freud e Lacan não pode se achar uma pessoa burra. Entendendo, claro, né? Qualquer um pode ler. Ler todo mundo pode. Então, quer dizer, vai se esforçando com aquilo, vai, né? E aí você modifica uma história que contaram pra você de incapacidades e que podem nem ser verdadeiras. Ou até podem ser verdadeiras. Seu pai era um imbecil, um escroto e tá bom. Super Ponto. verdade. O que você vai fazer não com a pagou imbecilidade do nunca seu pai? Faculdade pra mim tá bom, mas e agora? Sim, porque não adianta também a gente ficar remoendo algo que não tem como a gente modificar, né? O pai foi um imbecil, ponto. Nunca te deu pensão, nunca ajudou na casa, nunca fez a parte dele de pai. E aí? E essa é uma limitação dele que tem que ficar na história dele. Me impactou, sim, porque eu queria ser amado, eu queria ser visto como uma pessoa de valor, mas não fui. Mas hoje, enquanto E agora? adulto maduro, eu consigo me olhar com essa visão de que eu sou capaz, de que eu preciso me dedicar, de que eu preciso me esforçar pra conseguir, mas que eu consigo. Sim. Sim. E se eu tenho essas limitações, porque aí eu falo, tá, eu queria isso, mas não consigo. Então vamos procurar quem me ajuda a conseguir, né? Porque é muito interessante quando a gente é empresário, né? Você está empresariando também na tua clínica, como eu estou empresariando no meu escritório. A gente tem que entender que a gente não tem todas as habilidades. E tudo bem a Simone não ter todas as habilidades, a Thaís não ter. Mas quem tem? Quem tem, eu tenho que procurar e humildemente perguntar. Me ajuda a fazer isso? Me ensina a fazer isso? Me Sim. treina pra isso? E é um jogo de… Isso não quer dizer que eu sou uma loser, que eu sou péssima, que eu não presto pra nada. Não, eu não tenho todas as habilidades. Já Até começa porque é daí. impossível. Nem que você quisesse muito, você teria todas as Já habilidades. começa dessa verdade. Eu não tenho todas as habilidades. Alguns dos meus defeitos, os meus pais perceberam. Alguns defeitos que eu não tenho, os meus pais me puseram e eu nem tinha. Sim. Mas tem um monte de coisa que eu dou conta e eu sei que eu dou conta porque eu me olho, me valorizo E né? você mesma se valida, né? Eu acho que, claro, é muito legal, é muito importante a validação do outro. Mas e quando eu não tenho? Olha, eu prometi que eu não ia contar uma história, mas eu vou. Não vou falar nomes, mas vou contar uma história. Nós, feministas, somos muito criticadas. Nós somos desprezadas por uma grande parcela das Sociedade. nossas pessoas, das pessoas que convivem conosco, mas de pessoas muito próximas, inclusive. Muito próximas. Um parênteses, Piracicaba é 90% machista ainda. E conservadora, e retrógrada, e etc. Só pra vocês entenderem quem vivem ao nosso entorno. Pois bem, e aí eu tenho a minha convicção sobre as escolhas que eu faço. Eu sei porque eu defendo o feminismo. Eu entendo que isso é uma postura importante para salvar a vida de mulheres. E não acho que as mulheres não tenham que tomar conta dos seus maridos. Cada uma faz o que quer na sua casa. Eu só acho que é inseguro e é perigoso. E é por isso que eu defendo o feminismo. Mas eu sou criticada e como eu tenho… e você também é criticada. E como eu tenho a minha convicção… Para mim, tanto faz o que vocês, vizinhos, achem de mim. Pois bem, essa semana,
uma pessoa veio me falar que viu aquela foto que você tirou em Milão, daquela pererecona na parede. Aquilo você postou nos seus Meus stories, acho. Não tá no seu, porque depois eu voltei pra casa pra procurar. Porque a pessoa deu um print naquilo e falou assim: olha isso aqui, que tipo de gente que são essas pessoas. Somos nós. Somos nós. E aí… Mas pra você a pessoa fez isso? Não, contou pra uma pessoa que me falou. Tá. Aí eu pensei… A pessoa deu print nos stories pra ficar carregando aquilo desde… Quanto tempo faz que a gente voltou? Isso foi na primeira semana da nossa viagem. Foi comecinho dia 15, de outubro. faz mais de um mês. A pessoa está com isso na carteira, no celular. E aí, passou. Eu falei, gente, como a gente é importante. A pessoa ficou Adorei, incomodada, vou até postar de novo hoje. A pessoa ficou impactada com isso. E aí quem me contou me ligou e falou: desculpa de eu ter te contado e deixei você chateada. Eu falei: você não me deixou chateada. Ao contrário, eu fiquei homenageada. Por quê? Porque a pessoa está há um mês carregando uma foto minha e da minha filha. E uma perereca. Em dor. Por que essa pessoa tá tão incomodada com isso? Achei. Então eu achei uma honra. Eu queria voltar lá. Será que dá, Barba? Dá pra ver, Barba? Eu queria voltar lá. Na do meio? Não, na de lá. Eu queria voltar pra ver, lá. Gente, que é uma perereca de flores. É uma empresa de doces, não é? Os doces são todos de perereca e peru também, tá, gente? Acho que era só perereca, não? Não, acho que tem uns peru também. Tem mesmo. Ali, Tata. Dá pra ver? Será? Deixa eu dar um zoom aqui na perereca e no peru. E aí, gente, eu fiquei churros. pensando assim, o que incomodou tanto? E essa pessoa, flagrantemente, está sofrendo. Porque a gente tirou foto com a perereca? Porque a gente é como a gente é. E por que a minha escolha, meu pensamento e o seu, principalmente, incomoda tanto? Dói tanto? E aí eu falei, eu não tô em dor não, eu tô ao contrário, eu tô homenageada, eu tô orgulhosa de mim. Porque se eu não impactar os machistas, eu não sei o que eu tô fazendo nessa vida. Que é tudo que eu… Se eles concordassem comigo, tinha alguma coisa errada na minha conduta. Então isso pra mim são palmas, eu escuto palmas. E essa pessoa que me contou tava em dor porque achou um absurdo a Simone ser criticada dessa forma e a Thaís… Percebe? Então é um jeito de você olhar. É só um jeito de você olhar. E como se separar desse outro, né? Do que esse outro acha de você. E tem pessoas, meu povo, que é melhor que a pessoa discorde de você. Se a pessoa discordar, é porque você tá no caminho certo. E é o caso dessa pessoa. Se concordasse, eu tinha que falar, para Alguma tudo, coisa eu tô fazendo de tô errado. errando. Percebe? Então é o jeito que você conta teu passado. Sim, a Simone é feminista. Sim, a Thaís viu uma perereca na parede imensa e achou maravilhoso. Chorei. Chamou pra… Eu já tinha passado a loja. É. Eu já tinha passado. Eu não tinha visto. Parou, porque, gente, isso é desafiador de cultura. Isso é desafiador de cultura. Se a gente pensar que uma perereca foi estudada pela primeira vez pra saber do prazer em 1990, isso é desafiador de cultura. Tem que botar perereca em todo lugar pra todo mundo saber como que ela é. Qual o botão que se aperta pra aquilo funcionar bem. Isso é desafiador. Não, e que existe, não é um negócio que não existe. As pererecas existem, rapazes. Por isso que vocês estão perdendo. Viu? Homens e mulheres. Vocês estão perdendo o prazer. Mas eu acho que é um pouco disso. Mas pra você conseguir se separar desse preconceito desse outro, da forma como esse outro te olhou, você precisa estar muito certa do que é seu. Né? Você precisa estar muito tranquila com o que é seu. Outro dia eu tava conversando com uma paciente que ela tá sofrendo muito preconceito por conta do estereótipo dela. As pessoas estão chamando ela de prostitutas e agora tem um nome novo pra prostituta que é job. A menina do job. Adoro. Como se a gente não fosse do job, né? Porque a gente trabalha. Job é trabalho. Qualquer um que trabalha pra mim é do job. Mas… E aí ela tá muito triste, muito arrasada. E se questionando o porquê de tudo isso. Se ela não pode ser bonita, porque as pessoas vão falar isso dela. Se é por causa do silicone dela, se é por causa dos cílios, do mega hair, da unha, do… Porque ela
é mesmo toda montada, mas ela é do jeito O que jeito ela é. que ela gosta de ser. E aí a gente tá trabalhando um pouco desse desconforto, que claro que dói, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser olhado. Primeiro, tem muito preconceito com as prostitutas, né? Ninguém olha pras prostitutas como se fosse uma profissão normal. Não, agora vou ter que abrir um parênteses. Vai. E esse homem Não que foi homem. objetifica a mulher… Não foi homem. Foram Outra mulheres. mulher. Foram mulheres que mandaram ninguém mensagem. condena esses caras, entendeu? Ninguém condena os homens que fazem uso de um corpo a troco de dinheiro. Exatamente. Você tá comprando um corpo. Ele não é condenado. E ela vamos vender… pensar assim, rapidamente. A prostituição continua acontecendo por quê? Porque tem homens que pagam. Então vai. E aí? Continua. Fecha nosso E aí, obrigada. E aí, voltando pro meu assunto do desconforto dela, a gente tem trabalhado essa questão de estereótipos. E eu falei pra ela que desde que eu tenho 15, 16 anos, as pessoas acham que eu sou lésbica. Porque eu uso tênis, porque eu sou tatuada, porque eu tenho um piercing no nariz, porque eu não vou no cabeleireiro, porque eu não tiro a minha sobrancelha. E fui falando todos os estereótipos. Porque eu não faço a minha unha, porque… que mais? Eu só uso roupa larga. Fala palavrão. Falo palavrão. Não abaixo a cabeça pra homem nenhum. E aí todo mundo acha que eu sou lésbica. Eu não sou. Não teria problema nenhum se fosse, mas eu não sou. E o ponto você não é até hoje. Mas até amanhã hoje, pode isso, ser. que é o que eu sempre falo pra ela, inclusive. Hoje eu não me entendo enquanto lésbica, mas pode ser que aconteça. Mas o que eu quero trazer é… se a gente sabe exatamente aquilo que a gente é e a gente tá satisfeito com o nosso eu, a gente tá confortável com aquilo que eu falo que eu sou… tanto faz o olhar desse outro. É claro que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu ficava chateada. Depois você adquiriu um prazer. Depois eu adquiri um prazer. Prazer. Aí ela vai em casamento com vestido Terno. Com terno em um. E no outro com vestido longo de festa e tênis. Sem Sabe? ir no cabeleireiro, que são coisas que eu odeio e que antes eu fazia, acho que socialmente, né? Porque, no casamento todo mundo tem que estar bonita maquiada. Thaís vai lá e se submete ao cabeleireiro. Por quê? Porque eu era uma imbecil. Não, porque você estava se descobrindo, você estava entendendo o seu isso. lugar no mundo. E querendo fazer parte, acho também, Sim. né? E aí hoje eu entendo que não é assim que eu vou fazer parte. Eu posso ir no casamento de tênis, de cabelo do jeito que eu gosto, com a maquiagem do jeito que eu gosto e etc. Né? Então… E a sua sexualidade não está ligada à sua aparência física. Não tá. Olha que coisa. Nem a minha profissão. No Não caso tá dela, por também. exemplo, a aparência física dela não tá ligada à profissão de prostituta. Por quê? Porque não é a pessoa tem silicone e é prostituta. Não. Não é tem assim que advogadas funciona. que põem silicone. Tem homens que põem silicone. Então, né? Tanto faz. O ponto é o quanto eu me deixo levar por essas histórias que estão sendo contadas sobre mim e para mim. Como eu me coloco no meio de toda essa narrativa, de todo esse discurso? E talvez de vez em quando, pensando assim numa hipótese, você ganhar com essa vitimização. Olha como eu sou mal interpretado e judiado. Voltando e nos coitado. exemplos que eu dei também, né? É por isso que eu não consigo, porque a minha vida eu nunca tive nada e a Thaís teve, então eu sou uma Então coitada. agora eu já tenho 50 anos, o que eu vou fazer? Gente, o filme só acaba a hora que termina, né? Eu vi um vídeo outro dia de um senhor de 76 anos, que ele fez ele trabalhava, não vou lembrar exatamente com o que ele trabalhava. Inventa, quando você não sabe, você inventa. Invento. Advogado. E aí ele cansou do direito. Rápida. E ele parou de trabalhar, ficou um tempo sem saber o que ele ia fazer, começou a perguntar pros amigos o que ele deveria fazer. E os amigos falando, não, relaxa, vai viajar. Foi isso. Ele parou de trabalhar e foi um ano viajar. E aí passou um ano sabático viajando com a esposa dele, parará. No fim desse ano a esposa faleceu. E ele ficou meio perdido, sem saber o que fazer. Não tinha mais tanta graça viajar sem ela, porque eles eram muito próximos, uma relação muito bonita, pelo que ele fala. E aí um amigo falou, vai lá fazer filosofia. Porque eu não sei porque tem essa ideia, né? Se você não sabe o que você vai fazer filosofia depois de velho, então… vai fazer filosofia. E ele falou, não, eu acho que eu queria fazer medicina. E aí todo mundo ficou, não, medicina, meu filho. Exagerou. Que é isso? E aí no ano que ele voltou de viagem e a esposa faleceu, ele fez Enem. Passou.
tirou 70 e tanto, sei lá, um absurdo de nota. E ele passou na medicina, foi ver e passou na medicina. E aí começou a prestar medicina e tá no último ano de medicina. E aí uma outra aluna que tá estudando com ele faz essa entrevista com ele. Então, me conta, seu fulano, o que é que o senhor… Por que o senhor veio buscar por medicina? E ele conta toda essa história. E aí ela fala pra ele, tá, e o que você quer a partir de agora? Ele falou, eu ainda tenho 1 ano pra me formar, então vou me formar com 77. E depois eu tenho a residência. A residência eu gostaria de fazer no hospital chama Lambans, mas eu sei que é muito concorrido. São 5 vagas para sei lá quantos milhões de pessoas que estão prestando. Então pode ser que hoje eu não passe mesmo, né? Porque faz tanto tempo que eu estudei, tarará, tarará. Mas o que eu pensei é que se não der certo nesse, eu vou em outro tal hospital para fazer a residência. Fazendo tá, e depois planos. da residência, o que você quer? Aí ele fala, eu quero voltar pra minha cidadezinha natal, que é uma cidadezinha bem pequenininha, assim, na hora que ele me falou, me lembrou São Pedro. Sabe, porque ele conta que tem montanhas e parará, então São Pedro é uma cidade daqui perto de Piracicaba, bem pequenininha, que não tem muita coisa. E ele fala, eu quero construir o meu consultório do lado da igrejinha principal, que é o lugar onde todo mundo está, e oferecer trabalho voluntário para essa população. Então, 76 anos. Pois é. 76 anos. E a gente tá falando de pessoas de 50 que já estão Sentado estagnadas. no seu sofá. De pessoas da minha idade, 60. voltando no primeiro exemplo, que é uma pessoa muito próxima de mim, que tem poucos anos a mais que eu, e também tá estagnada. Por quê? Porque acha que a vida já acabou ali, né? Então, por que a gente tá contando essa história desse jeito? Por que a gente não consegue ampliar as nossas formas de contar a nossa própria história pra ir melhorando isso aos poucos, pra ir ampliando as possibilidades? Porque se eu acho que porque os meus pais me trataram de determinada forma, eu só tenho isso pra ser, eu diminuo a possibilidade, eu não aumento. Não, e você se imbeciliza, né? De alguma forma. Você De se alguma imbeciliza. forma. Quer dizer, eu não posso fazer nada por mim? Não tem nada que eu possa fazer por mim pra melhorar essa merda de vida que eu tenho? Não sei. Eu acho que precisa de um, sabe? Então, se eu fosse psicóloga, viu, minha gente? Meu Deus, que perigo. Nessa hora eu apertava um botão, caía um balde de gelo em cima da pessoa. A janela abria e você empurrava a pessoa pra fora da janela. Corda, desgraça. Porque eu acho que é essa questão que a gente quer trazer, né? O quanto você tá esperando pra viver a sua vida. O quanto você tem esperado pra pegar essa vida na mão e fazer acontecer. O que você tem esperado pra pegar a vida na mão. 2024 acabou. A gente tá no fim do O que não quer dizer que se mês. você estiver começando um plano, você continua e começa mesmo. Até porque Vai parar planos pra não só janeiro. se começam na segunda-feira e Inventaram nos esse dias 1. negócio. Ô, Bárbara, você não colocou o reloginho pra nós? Mas já Nós deu, estamos acho, já sabendo deu quantas 40 horas minutos. nós estamos falando, viu, gente? Cinquentinha já. Ó. Tema, a gente sabia que ia ser tenso porque a gente já tava aqui toda fervendo. Mas eu acho que eu tô finalizando nessa ideia de o que exatamente a gente quis com esse episódio até quando você vai esperar pra olhar com carinho pra sua própria história, se colocar e entender o que realmente tudo isso significou pra você e não pros outros. E quem você é por você. Faz a leitura individual. Você não precisa dar a opinião do outro pra falar quem você é. E eu quero terminar reforçando a dica do livro. Por favor. Né? Que é muito importante. Primeiro que é um autor que recebeu prêmios agora, recentemente. José Eduardo Agualusa, O Vendedor de Passados. E eu queria falar 2 frases pra gente finalizar. Uma da Martha Nussbaum, que tem um livro que ela escreveu que chama Kaufman, feminista. E ela fala, cada um de nós é um autor da própria vida. E a história que a gente conta sobre nós mesmos pode iluminar ou obscurecer o nosso passado. E eu ainda traria que pode iluminar ou obscurecer o nosso presente. Então a história que a gente conta pra gente é nossa. A gente é o autor da nossa própria vida. Como você tem contado a sua vida pra você. E a segunda frase é do Viktor Frankl, que a gente falou dele no último episódio. E eu fiquei com ele na cabeça, fui reviver um pouquinho do livro. E ele traz que quando a gente não pode mudar uma situação, a gente é desafiado a mudar a nós mesmos. Então, o passado tá aí, você não muda. Mas você mesma é possível modificar. Será que você quer isso? Como você pode fazer isso? E quando você vai se permitir fazer isso? Né, mama? Passado e o presente, E né? o presente. O passado Tá não na tua muda. mão, passado O presente a estático. gente consegue.
né? A gente consegue modificar a forma como a gente conta o nosso passado, mas modificar o passado é impossível. Então, pensando nisso tudo, o que você espera para o seu 2025? Como você quer olhar para toda a sua história, para começar a repensar no futuro que é lotado de incertezas e possibilidades. E não sei se vocês repararam, nós estamos de branco. Porque é nosso ano novo. Foi ideia minha, lembrei hoje de vir de branco. Uhum. E aproveitamos para desejar lindas festas para todos e que vocês estejam com a gente no próximo ano. Estaremos por aqui, sempre no mesmo lugar, mas a gente vai avisando pelo Instagram para vocês quando que a gente vai voltar com a nova temporada no ano que vem. Combinado? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Um grande beijo. Beijo! Tchau, tchau.